Vamos aguardar um pouquinho mais. Pessoal, boa noite. Vocês estão falando de que cidade? Vamos ver de onde todos estão. Boa noite, Amanda. Guarulhos, Eliette de Guarulhos, Amanda de Vitória. Andradas, muito bem-vinda. Graziela. Moema, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vamos esperar um pouquinho mais para a gente já começar a nossa aula, né? Porto Alegre, Sâmia, bem-vinda. Gente de vários lugares, bacana. Pessoal, hoje vamos falar sobre um tema, né, que afeta milhares de famílias, preocupa muito pais e cuidadores em todo lugar, em diversos lugares do mundo, né? É um problema de saúde que afeta constantemente a vida de quem tem criança pequena, porque com frequência aparece criança com febre no primeiro ano, né? São muito frequentes os episódios. Então, é um tema que precisaríamos estar falando em algum momento. Então, chegou esse momento para conversarmos com vocês. Vamos aguardar um pouquinho mais para já começarmos a falar. Thaís, seja bem-vinda. Uma boa noite. Boa noite, Milena. De onde que você é, Milena? Thaís? Ah, Cuiabá. Boa noite, pessoal. Bem, hoje é um tema, como nós estamos iniciando a nossa fala, um tema de muita frequência, né, na vida de milhares de pessoas. Boa noite, Viridiana. E que afeta milhares de famílias, principalmente as que têm crianças pequenas, uma vez que febre afeta muito frequentemente as crianças nos primeiros anos de vida, graças às infecções, né? Então, é um tema que nós precisaríamos já estar falando, e chegou esse momento, e nós vamos iniciar nossa apresentação dentro de um minutinho só, tá? Eu pediria a todos que, assim que nós começarmos a nossa fala, que desligasse o telefone, o microfone, tá? E que preparasse, anotasse essas perguntas para que no final a gente pudesse responder. Angélica, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bem, vamos começar, tá bom? Bem, meus amigos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre febre na criança, o que fazer e o que evitar. Sou o Dr. José Roberto, médico pediatra há 30 anos, que está trazendo esse tema para vocês. O objetivo de hoje é explicar o que fazer na febre e como evitá-la. Uma série de transtornos que nós passamos quando a criança está em febre. Muitas das vezes, os pais passam momentos de grande preocupação quando chega esse momento em que as crianças ficam com febre, ficam muito inseguros, sentindo, às vezes, uma sensação de impotência, com muita dificuldade do que fazer naquele momento que a criança traz a impressão de algo que esteja potencialmente grave, e, às vezes, a pessoa se sente desesperada sem saber o que fazer. Mas o cansaço chega e aí o momento de desespero muitas vezes aparece, né? O que é febre?
Febre, meus amigos, é quando a temperatura medida na axila, porque tem outros métodos de mensuração da febre, quando a temperatura axilar chega acima de 37,3 graus Celsius. Porque a temperatura normal do corpo é entre 36,6, 36 a 37,2. Um grau acima já é considerado para a Sociedade Brasileira de Pediatria que a criança está com febre. A febre é uma alteração desse estado térmico do corpo. Esse estado térmico, ele tem um controle. Quem faz esse controle é um centro termorregulador. Esse controle feito pelo centro termorregulador do nosso organismo é semelhante a um controle como nós fazemos para controlar a temperatura dentro da nossa casa, se tem um ar-condicionado ou se tem um ventilador, a gente altera o grau de temperatura ou a velocidade do ventilador para poder melhorar a nossa temperatura ambiente, ou para ficar menos frio ou mais frio, não é mesmo? Nosso organismo, ele tem uma temperatura ideal, ele tem uma temperatura que funciona muito bem, todo o sistema orgânico, fisiológico, entre 36 e 37,2. Acontece em algum momento que isso vai ser alterado graças à invasão de alguma coisa que vai alterar esse estado, como a introdução de uma bactéria, de um vírus, de uma parte de uma vacina, ou de um estado ambiente mais quente, por exemplo, entre outros processos. Esse centro termorregulador, ele está centralizado, ele está no cérebro, localizado na glândula hipotálamo. E ela que faz esse sistema de controle, é ela que aumenta a temperatura do nosso organismo ou reduz, através das alterações hormonais. E essa imagem é a imagem que mostra, em vermelho, os locais mais quentes do organismo da pessoa, seja no adulto, né, um homem, uma mulher e uma criança, reparando que a criança tem um corpinho um pouquinho mais quente do que os adultos, e cada um de nós temos esse sistema de controle que mantém essa temperatura, todo o nosso organismo, de uma forma muito estável. O que vai acontecer na febre? Essa estabilidade ela vai ser alterada, quer dizer, a temperatura normal do nosso organismo, entre 36 a 37,2, ele vai perder esse parâmetro e ele vai se estender para um outro patamar. Isso acontece para a eventualidade de um processo de doença. Nesse momento, essa regulação, esse controle do ar-condicionado já vai ser perdido de uma forma um pouco alterada conforme a capacidade do corpo do organismo de responder. Então, a criança que tem um sistema mais imaturo, o sistema vai estar muito oscilante, e a tendência é ter uma resposta, às vezes, mais exuberante, tá? Você vê na imagem que quando aumenta a temperatura, o centro do corpo, que é mais quente e mais frio nas extremidades, por perda de calor, na febre, essa temperatura vai estar aumentada, né? E a sensação térmica vai se estender a todo o organismo, dando a qualquer um que estiver próximo a percepção desse calor, né? E isso vai ser mensurado através dos termômetros. Por outro lado, enquanto existe uma invasão que acaba acarretando a alteração desse grau de temperatura orgânica, o sistema imunológico do nosso corpo ele vai reagir, ele vai inflamar, ele vai combater aquele agente que está desenvolvendo essa alteração térmica. Então, o nosso sistema imunológico ele vai responder, ele vai reagir. O da criança, ainda imaturo, vai ter um processo de reação ainda imatura, ou seja, é um processo ainda que vai ser demorado. Muitas vezes, na grande maioria, as infecções nas crianças vão ser o principal desencadeador da febre, principalmente nos primeiros anos. Então, quando a criança reage a essa infecção, no caso das infecções virais, ela leva um tempinho para poder dar uma reação, dar uma resposta, e esse processo leva, em média, 72 horas. Mas esse sistema imunológico não vai só combater esse processo inflamatório, essa infecção, ela vai se preparar também para as próximas. Então, a febre, ela tem esse lado também benéfico. Além de ela
poder proporcionar uma reação do organismo, ela vai preparar para os próximos processos infecciosos, fazendo com que o nosso organismo se prepare para não voltar a ficar doente de novo. Como o sistema imunológico da criança ainda é imaturo, muitas das vezes ela ainda vai entrar em contato com muitos agentes infecciosos, daí a frequência aumentada nas crianças de maior frequência das infecções. Daí, por muitas vezes, a criança vai ter febre no primeiro ano, né? Mas a febre também vai ser um sistema que vai alertar os pais, os cuidadores, os profissionais da saúde para o que está acontecendo, para o que está fazendo com que altere esse estado normal da criança de temperatura orgânica, para poder entender e poder atuar e agir da forma mais adequada possível. Para isso, nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós temos uma forma de observar como é esses parâmetros da febre no nosso organismo. Então, existem algumas definições para que nós possamos entender e interpretar melhor essa manifestação da febre no organismo da criança. A temperatura normal, como nós falamos, oscila entre 36 a 37,2, sendo mais quentinho o nosso corpo pela manhã e mais frio no final da tarde. Quando a criança está no estado hipotérmico, ou qualquer um de nós, é quando essa temperatura orgânica, que já foge do habitual, normal, ela cai para baixo de 35 graus. O subfebril, ele é definido a partir de 37,3, quando é considerada febre, até 37,7. Esse é o padrão. A febre moderada já é no intervalo entre 37,8 e 39,5, a febre alta 39,6 até 41 graus, e acima de 41 graus é considerado hipertermia, uma temperatura extremamente alta. A febre, ela tem 3 fases, muitas das vezes não reconhecidas, porque às vezes elas encaixam uma na outra numa continuidade. E às vezes é tão rápido que é percebido somente uma fase. Outras vezes a gente observa a criança já numa terceira fase, por ser rápida, ou às vezes, ao contrário, serem prolongadas em algumas manifestações. Mas, em tese, são 3 manifestações que nós vamos observar na criança. Há uma fase inicial chamada pré-febril, uma fase febril, que nós já conhecemos muitas vezes, e uma terceira fase, a fase pós-febril. Na fase pré-febril, o que a gente vai observar? A criança já está começando o corpinho a esquentar, mas se você mede a temperatura, ela não está tão alta, ou a criança ainda não está com temperatura febril, mas ela já manifesta um pouco de desânimo, indisposição, abatimento, algumas vão estar manifestando irritabilidade, sensação de frio no corpo, mãos e pés mais frios, a gente pega a mãozinha da criança, vai estar mais frio, os pés, a cabeça vai estar um pouquinho mais quente nesse momento, algumas vão ter tremores de frio, que nós chamamos de calafrio. Nesse momento, com o aumento da elevação da temperatura, o organismo ele vai se esquentando, então o organismo vai tendo um metabolismo mais aumentado, então o batimento do coração fica acelerado, a respiração da criança se acelera. E entramos depois numa segunda fase, onde a gente começa a perceber que a criança está extremamente quente, é uma fase de pico da temperatura, eleva-se muito, né? Onde ela vai até um patamar máximo. Você percebe através do rosto, a bochecha, a orelha, os lábios bem vermelhinhos, todos já devem ter percebido, fica bem quente, as mãos já estão quentes, eram frias, passam a ficar mais quentes, secas, a pele está seca, a criança já está com muita indisposição, fraca, com dores pelo corpo, o coração já está bem disparado, a respiração acelerada, você percebe os lábios mais secos, né? A urina já está mais concentrada, por quê? Durante essa fase febril, a criança perde muito líquido, porque nesse momento que ela está elevando a temperatura, o organismo está tentando controlar essa temperatura, lançando um pouquinho de vapor no ambiente para baixar, mas não consegue. Com isso, ele perde muita água, muito vapor, e isso faz com que a criança manifeste secura no corpo, né?
E um dos sinais de secura é os lábios secos, a pele seca, a urina mais concentrada, porque tem menos xixi, e a sede está aumentada. O rostinho vermelhinho da criança é bem evidente, às vezes, nessa fase. Na terceira fase, é a fase em que a criança começa já, o corpo já começa a vencer essa fase da etapa rápida, a elevação da temperatura rápida, a um patamar mais alto. E aí começa a liberar calor, né? E aí a temperatura vai abaixando lentamente, produzindo suor. O suor é o momento que o corpo mais libera calor. Então, nesse momento, a temperatura começa a cair, ainda vemos um pouquinho de palidez na criança, aparecem então suores, as mãos já começam a ficar frias de novo, né? O corpo já esfria, o coração já vai voltando a desacelerar, a respiração vai voltando lentamente ao normal. Embora a criança ainda não esteja ainda na fase de transição, ela já começa a dar uma manifesta um pouquinho mais de melhora do estado geral. Nesse momento que a gente detecta a febre, os pais já percebem, ou por encostar a mão ou através do termômetro, nós já vamos pensar o que fazer. O que os pais podem fazer, né? Nós orientamos que é possível 8 medidas a contar por constatar a temperatura elevada do corpo, seja por encostar a mão, seja pela medida de um termômetro, que são diversos, né? A partir do momento que você constatou a temperatura elevada, eu vou avaliar a necessidade de administrar um analgésico e um antitérmico, vou hidratar muito bem a criança, vou ver o meio de alimentá-la para poder resistir a esse processo que está acontecendo. Às vezes eu vou precisar de usar banhos mornos, usar de roupas leves e mais frescas para ajudar a perda de calor, procurar colocar a criança em ambiente mais fresco, mais arejado, e buscar dar apoio, dar atenção à criança, que nesse momento ela está enfrentando os maiores desafios, que são as infecções, muitas vezes. Termômetros existem os mais diversos na praça, tem que escolher aquele que mais lhe convém e que é mais acessível. Os antitérmicos, então, é uma dúvida frequente, qual usar, como usar e quando usar. Os antitérmicos, muitas vezes, é utilizado, meus amigos, para poder amenizar, né, esse estado em que a criança se encontra, e não só para baixar a febre. Então, eu vou abaixar a criança, a sua temperatura, quando ele se encontra num estágio muito intenso de elevação da temperatura, ou quando o seu estado geral estiver um pouco ou bastante comprometido. Então, nesse momento que a criança começa a elevar-se a sua temperatura, lá seus 37,9, eu já vou começar a observar como a criança se encontra, como é que está a sua reação, e avaliar a necessidade de fazer uma medicação ou não. Às vezes a criança se encontra com um bom estado geral, apesar da temperatura moderada, e às vezes a criança outra criança na mesma temperatura está extremamente prostrada, outra já está manifestando uma boa reação, outras já, às vezes, no mesmo ambiente de casa, tem uma criança com febre, gripada, por exemplo, uma com 37,9, outra com 39,2, aí se vê reações diferentes. Às vezes a criança com uma 37,9, 38, está extremamente prostrada, com dor, indisposta, irritada, enquanto a outra, às vezes, com 39, está extremamente disposta, né? Então, essa 37,9, ela vai precisar de um antitérmico analgésico para trazer mais conforto. E a de 39, talvez uma hidratação, daqui a pouco a criança está com a febre já amenizando, né? Claro, uma 39,5, uma criança que está começando a cair em estado geral, vai precisar de um antitérmico analgésico. Mas essa ponderação é importante ser feita, porque hoje se sabe que não é uma temperatura, não é um número que vai dizer quando que eu vou indicar um antitérmico analgésico, e sim o que a temperatura está fazendo e como a criança está reagindo a essa elevação da temperatura. Ou seja, se ela está muito desconfortável, se ela está bem prostrada, se ela está incomodada, ela precisa receber um antitérmico e um analgésico, tá bom?
Mas quais são os analgésicos antitérmicos que estão disponíveis no mercado brasileiro? Nós temos 4 antitérmicos e analgésicos. Temos a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno e o AS. A dipirona, muitos já conhecem, ele tem uma ação rápida em termos de antitérmico, é 30 a 60 minutos, tá? A solução oral, a apresentação em solução, aquele xaropezinho, ele leva um pouquinho mais de tempo para ter um efeito, porque ele leva um pouquinho mais de tempo na sua absorção. Leva pelo menos 60 minutos, tá? O intervalo bom que você observa entre o efeito antitérmico para uma outra necessidade de um antitérmico, caso precise, para a dipirona é de 6 horas. Isso vai variar um pouquinho para outros antitérmicos. E a dose máxima de dipirona são de 40 gotas por cada dose, a depender, naturalmente, do peso da criança. Não se recomenda dipirona em situações em que ela é alérgica, crianças que são portadoras de uma deficiência de uma enzima chamada G6PD, não pode usar dipirona, crianças muito pequenas, menores de 3 meses ou menores de 5 quilos, que tem menos de 5 quilos de peso, não são recomendados o uso da dipirona. E crianças diabéticas, que não pode usar solução oral, que tem açúcar, somente indicado gotas ou comprimido, quando indicado. O paracetamol, ele tem uma ação um pouquinho intermediária, tá? Então, entre o ibuprofeno, a dipirona, o paracetamol fica entre 45 a 60 minutos para você ter uma boa resposta. O intervalo bom de uso é de 4, muitas vezes de 6 horas. A dose máxima do paracetamol para criança é 35 gotas, quando for gotas, tá? E pode ser usado para crianças pequenas, abaixo de 3 meses, diferente da dipirona, que não é recomendado. Da mesma forma, não pode ser usado em crianças alérgicas a paracetamol, a portadora da deficiência da enzima G6PD, crianças que têm doença do fígado não pode usar o paracetamol, e crianças diabéticas, solução oral não é recomendado, somente gotas ou comprimido. Daí a gente tem essa opção. Também do ibuprofeno. O ibuprofeno, ele tem uma ação um pouquinho mais prolongada, tá? Ele começa a ter uma ação somente depois de 1 hora, então ele é demorado, mas ele tem ação um pouquinho mais longa do que os outros antitérmicos analgésicos. Ele é usado a cada 6 horas e a dose máxima são de 30 gotas. Ele pode ser usado para quem tem a deficiência de 6PD e é recomendado, e não é recomendado em crianças que são alérgicas, naturalmente. Não é recomendado para crianças menores de 6 meses, é importante essa orientação. Crianças que têm doença renal grave e a diabética não pode usar solução oral. Então, são as 3 opções mais utilizadas em crianças, e é importante que a gente tenha essa noção do tempo de ação. Então, a dipirona um pouquinho mais rápido, o ibuprofeno um pouquinho mais longo tempo, e o paracetamol nesse intervalo, ok? O AS, muitas vezes usado antigamente, hoje não é recomendado em crianças, a não ser em situações muito particulares, que nós fazemos em algumas doenças, mas hoje ela é indicado mais em adultos, com uso para efeito anti-inflamatório e antiplaquetário. Então, ele é utilizado mais em adulto e em criança hoje, tá? Em criança, em muito raras vezes nós utilizamos, para indicações muito específicas, por indicação médica. Então, não recomendamos que os pais usem o AS para criança de uma forma geral, tá? Só com recomendação médica e especificamente em alguns casos. Nós temos à disposição de vocês, no curso Manual das Crianças, várias tabelas para orientar vocês a dose dos medicamentos, tá? Que nós falamos agora, para orientá-los a usar adequadamente. Nós temos a da dipirona, o do paracetamol, e o do ibuprofeno, seja em gota ou em solução, para todas as faixas de peso e idade. Bem, vamos responder algumas das perguntas mais frequentes que nos fazem. Qual o melhor remédio para baixar a febre do meu filho, doutor? Então, a criança está com uma temperatura. Qual o remédio que eu vou escolher para o meu filho? O melhor remédio, meus queridos, é o remédio que a criança responde. Eu fiz o paracetamol, a febre não abaixou. Eu fiz a dipirona, a febre abaixou,
de 40 passou para 36,8 em 30 a 40 minutos. Opa, vou utilizar a dipirona. Eu utilizei a dipirona, não respondeu. Agora eu utilizei ibuprofeno, porque na outra vez respondeu bem a dipirona, agora não está respondendo. Vou usar o ibuprofeno. Então, o ibuprofeno ele também responde bem. Então, vou utilizar. Opa, agora respondeu. Então, mantenha o ibuprofeno. Então, é o que a criança, nesse momento, está respondendo bem. Mantenha, ok? Dê uma dose de antitérmico, mas a febre ainda não está abaixando. Ela está mantendo e está subindo. O que devo fazer? Lá no nosso post no Instagram, nós colocamos uma das informações sobre isso, né? Quando nós encontramos a criança, no momento em que a febre está elevando a uma temperatura mais elevada, que está na fase de pico, naquela segunda fase, mesmo que você dá um antitérmico, muitas vezes não impede que a criança tenha temperatura, chegando até aquela temperatura que ela naturalmente ia chegar. Por quê? Porque eu vou dar um antitérmico agora, ela está com 39, vou dar um antitérmico, só que o antitérmico vai começar a agir daqui a 60 minutos. Daqui a 60 minutos, ela já chegou aos 39. O antitérmico não fez efeito? Não, ele vai fazer efeito, porque a partir dos 39 ela vai começar a baixar. O que a gente precisa é ter calma, um pouquinho de paciência para lidar com aquela situação, complementa com algo mais, um banho, uma compressa, roupinha leve, como a gente vai falar, mas tem a ideia clara que o antitérmico tem esse tempo para agir, precisa aguardar. Você vê que depois a criança já responde, já levanta, já reage, o antitérmico que fez o efeito. Mas precisou dar aquele tempo, entre seus 40, 60 minutos, ou 60, 100 minutos, é o tempo do antitérmico. Mas se a gente sabe, a gente tem uma expectativa de resposta. Mas existem situações que, mesmo tendo dado o remédio certo, no momento certo, a febre não abaixou. Eu vou dar outro remédio? Será que a situação representa a gravidade? Nem sempre. O que muitas vezes acontece é que a pessoa chegou um pouco tarde e a criança, nesse momento, ela está com febre, mas ela também está desidratada. E a desidratação, ela mantém um corpo muito quente, ela perdeu muito líquido, então ela não consegue abaixar a febre, com pouco líquido que ela tem no corpo. Então, é importante, por isso, temos que manter a criança bem hidratada, desde o primeiro momento que a gente percebe a criança febril. Então, se a criança está desidratada, por mais que eu faça o remédio certinho, parece que a febre mantém realmente alta. Uma outra possibilidade, outra hipótese, é que eu dei uma dose muito baixa do remédio, porque eu não sei o peso atual da criança. Eu dei 10 gotas, a criança tem 20 quilos. Então, eu preciso acertar a dose, e aí a febre realmente vai abaixar, porque aí a dose eu corrigi. Mas se eu der 10 gotas para uma criança que tem 20 quilos, não vai abaixar, correto? E é aquilo que eu falei, medicou no momento de pico da febre. Então, a febre vai elevar mesmo, apesar do remédio, mas em um momento certo que o remédio começar a agir, a temperatura vai abaixar. Por isso que é importante que nós tenhamos sempre atualizado o peso da criança, tá? Pelo menos uma vez por mês, tá ali medindo o peso da criança, tá bom? Seja um lugar de confiança, no posto de saúde, numa clínica, no consultório, ou numa farmácia onde você tem ali a balança reguladinha, tá? Na dúvida, pergunta lá na farmácia se está reguladinha. Zé, e aí dê um antitérmico na fase pré-febril. Evita a criança de chegar a febre mais alta, como não chegar à fase de pico máximo? Sim. Se você dá esse momento, e claro, precisa ser percebido esse momento, né? Que a criança está na fase pré-febril, ou seja, ela está com aqueles sinais, claro, de que ela está abatida, está irritada, está incomodada, a temperatura ainda não está mostrando alta, ou está na fase subfebril, ou ainda não está, mas o corpinho da criança está dando sinais de que ela está começando a ser acometida por um momento, possivelmente de febre. 30, 60 minutos depois, a criança já está com 39. Se você pega esse momento e começa a medicar a criança, se a febre realmente está comprometendo o estado geral, ou dá um banho morninho, aumenta a hidratação, dá bastante líquido, mantém ela com uma roupinha fresca e ela está bem, provavelmente você não vai ter a febre mais alta, chegando lá. Mas, se eu der um antitérmico na fase pós-febril, será que vai alterar alguma coisa?
Não é recomendado, porque se a criança já está na fase de queda da temperatura, se você dá um antitérmico nesse momento, você vai fazer a temperatura do corpo da criança cair mais ainda. Então, se a criança estava lá com 39,8, baixou um pouco para 37,9, o corpo ainda está quente, mas está começando a suar, o corpinho está ficando molhado, se você der antitérmico nesse momento, ela vai ficar mais gelada e começar a ter os efeitos colaterais do remédio também, ok? Então, e se a criança, às vezes, não abaixou tanto a temperatura, mas está lá, 37,5, 37,8, o estado geral já começou a recuperar, o estado geral, ela já está com uma expressão melhor, está com uma carinha mais hidratadinha, não se preocupe com essa temperatura do corpo, porque o organismo está tentando se organizar dentro daquele eixo térmico para poder reagir contra aquela infecção. Se eu, às vezes, eu abaixo até 36, eu insisto com antitérmico, às vezes dou mais de uma vez, aquela temperatura que vai abaixar da criança diminui a capacidade da criança de reagir, de combater aquela infecção. Tem trabalhos norte-americanos mostrando que quando a criança tem 38 graus de temperatura no organismo, ela está no momento máximo de capacidade de reagir às infecções. O seu sistema imunológico está extremamente ativado, ou seja, ela está combatendo aquela infecção nesse momento. Então, se às vezes eu insisto demais em abaixar a temperatura, eu acabo tirando um pouquinho dessa capacidade de proteção da reação da criança. Entendido? Zé, se a criança apresentar febre alta, é recomendado administrar dose alta do antitérmico? Às vezes, os pais um pouco ansiosos, porque a febre é muito alta. Lembra, febre alta, 39,6 para cima. 39, 39,5, muitas vezes as pessoas, até 38,5 já é considerado febre alta para muitas das pessoas. Essa temperatura não é uma temperatura alta, tá? Ela é uma temperatura que a gente percebe bem o corpo quente. O termômetro vai mostrar para a gente que a temperatura não é alta. Mas se a temperatura é alta, a gente vai se preocupar um pouco mais com a criança, porque às vezes o processo inflamatório, ou às vezes o processo de reação é muito forte, a criança vai estar mais comprometida. Eu tenho que ajudar a criança para poder reagir bem, tá? Mas mesmo que a febre seja alta, isso não significa que eu tenho que dar uma dose alta para baixar mais rápido, para ser mais forte. Eu tenho que ajudar com outros meios, tá? A dose sempre é a dose certa, como recomendado em qualquer das opções antitérmicas que nós falamos até agora e que já é conhecido. Utilizando sempre o que a criança responde melhor. Lembrando também que ao dar uma dose alta, eu coloco a criança em risco de apresentar efeitos colaterais. Então, muitas vezes, isso é preocupante, porque pode aumentar o risco de a criança se intoxicar, principalmente se ela gostar do medicamento, por ter sabor, e por sentir que ela está precisando. Muitas vezes isso leva à intoxicação, às vezes de forma indevida, né? Utilizando uma dose alta, e a criança, às vezes, pode apresentar sintomas de efeitos colaterais, tá? Muitas vezes, os efeitos colaterais que a gente tem são dores de cabeça, dor na barriga, palidez, sudorese, né? Então, são reações do remédio. E, às vezes, eu fico naquela dúvida e na preocupação do que fazer. Será que a criança está com uma doença mais grave? Ou se aquilo que está apresentando agora é reação do remédio? Eu não sei. Será que eu fiz a coisa certa? Então, muitas vezes, é importante a gente ter um pouco de calma, saber o que está fazendo, e entendendo esse processo e tomando as decisões de forma tranquila. Tem momentos, então, que nós vamos encontrar, e isso são várias famílias passam por isso, muitas vezes traz esse problema para a gente, quando a criança não consegue tomar o remédio, reage, rejeitando, cuspindo, até vomitando, não é mesmo? Muitas vezes fica difícil administrar. Então, nós sugerimos o quê? Nós lembramos que tem outras opções de apresentações do medicamento. Às vezes a criança não quer tomar gota, dá mais dipirona, né, que é a marca, dá a solução, né? E ela responde bem a solução, ok, dá a solução. Vê as opções de solução que tem, né? Se é dipirona, paracetamol ou a do ibuprofeno, é bem gostosinha, tá? Ou você pega, de repente, a opção de usar uma seringuinha, lembrando que a seringa não pode utilizar o remédio direto na língua, tem que ser no canto da boca, de forma a dar em quantidades pequenas por vezes, né? E aí vai administrando até a criança conseguir tomar toda a quantidade necessária.
e às vezes tem que apelar, né, se essas opções não foram boas. Tem a opção também do supositório infantil, tá? O supositório infantil, infelizmente, só tem a de dipirona no nosso mercado, tá? Só que a dipirona supositória, ela só é indicada para crianças acima de 16 quilos ou de 4 anos de idade, tá? E quando eu utilizar, outra dúvida que as pessoas têm é como utilizar o supositório, né? O supositório, ele não é utilizado da forma como que ele, às vezes, parece ser visto por algumas pessoas, onde parece que ele tem uma cabecinha, né? Aí, onde está o X, ele mostra como muitas vezes as pessoas fazem, né? Essa pontinha, essa cabecinha, as pessoas imaginam que é onde introduz, né, no ânus da criança, né, o supositório. Na verdade, é o contrário. Ela fica para fora e a introdução é a parte de trás, tá? Que muitas pessoas entendem que é de trás, ok? Então, onde está verdinho, é essa que é feita de forma correta. Se nenhuma das opções for adequadas, né, não foram adequadas, não foram possíveis, a opção é levar para o pronto atendimento ou pronto-socorro e fazer a aplicação. Mas é uma das medicações, no caso, a dipirona, né? A gente não tem paracetamol e ibuprofeno injetável no nosso mercado, a opção ainda vai ser a dipirona. Ela é bastante dolorosa, tá? Mas, às vezes, é a opção que tem. Em outros casos, aí, quando a criança já está desidratada ou está vomitando, quando realmente precisa, a gente acaba colocando a criança sobre uma hidratação venosa, bota um sorinho e faz a medicação na veia. E aí compensa com analgesia, né? Tira a dor, abaixa a febre e hidrata a criança ao mesmo tempo. Zé, outra questão. Posso misturar ou diluir antitérmico em água, suco, chá, leite ou danone para melhorar a aceitação da criança? Meus amigos, a maioria dos medicamentos, né, principalmente as de solução, eles já vêm diluídos e vêm prontos, né? Quando você dilui remédio, você dilui a concentração dele. Então, o efeito esperado talvez nem aconteça. Então, pode ser lá o motivo pelo qual a criança também não teve a temperatura abaixada de forma correta nos tempos esperados. Isso não quer dizer que ele não fez efeito, quer dizer, ele realmente não fez efeito, mas é porque estava diluído, não estava na concentração correta. Se eu diluo, eu tiro parte do remédio na preparação, ok? Então, não é correto fazer isso. Algumas medicações, como no caso da dipirona, eu posso diluir um pouquinho num copinho de cafezinho, metade ali água, metade aí eu preencho com as gotinhas necessárias. Às vezes eu posso utilizar mão de uma seringa, né, para me ajudar. Algumas pessoas fazem a diluição, isso é utilizado às vezes em alguns serviços de saúde, a diluição de comprimido, utilizando uma seringa. Você puxa a água e ali você macera o comprimido, não são todos possíveis, alguns são possíveis de serem feitos, a gente macera, dilui e faz a dose calculada para a criança daquele remédio, né? Mas isso tudo tem que ser sob orientação médica ou de um profissional de saúde, porque muitas das vezes esse cálculo tem que fazer uma regrinha de 3 para ter a dose correta. Então, a gente naturalmente não recomendamos que se faça se não tiver esse conhecimento ou essa orientação, tá? Para não dar dose errada e ter os problemas decorrentes da medicação em dose alta. Vamos passar agora a dar umas informações importantes para quem usa os antitérmicos todos os dias, né? Então, uma orientação geral. Lembrar que a criança que é alérgica àquele medicamento, é importante saber se de fato ela é alérgica. Uma coisa é ela ser alérgica, uma coisa é ela ter efeitos colaterais. Se ela toma um remédio, ela fica um pouquinho incomodada, um pouquinho de sono, usa dipirona, é efeito colateral, tá? Mas depois abaixa bem a febre, passa, fica bem, é efeito colateral. Isso não quer dizer que seja alérgico. Mas se ela toma um pouco de gotinha, né, da dipirona, e ela começa a ter umas placas vermelhas, começar a se coçar, fica inchada, isso é alergia. Isso eu não posso recomendar esse remédio que provoca essa reação, ok? Outra situação, muitas pessoas dão um remédio para febre logo após que a criança tomou a vacina, para evitar que ela tome febre, que ela tenha febre. Isso não é recomendado, viu? Porque muitas das vezes, não são todas as vezes que a criança vai ter febre. Se ela tiver febre após a vacina, a gente dá um antitérmico. Mas se ela não fizer, não é recomendado, tá? Claro, se ela tiver com muita dor, um analgésico pode ser indicado. Mas
antes de fazer a vacina, não é recomendado, ok? Outra coisa, dá antitérmico para prevenir que meu filho tenha convulsão. Meus amigos, convulsão por febre é uma situação que muitas das vezes até nós médicos somos pegos de surpresa. Por quê? Porque a convulsão febril é uma coisa que acontece de uma forma muito súbita em crianças que muitas vezes não têm anúncios, né? Não tem pródromo, não tem sintomas anteriores que vão indicar que ela vai ter, ou sinais que ela vai ter convulsão. A não ser que o pai ou a mãe tenha a história, quando a criança tem a convulsão, aumenta a possibilidade de risco, mas isso não quer dizer que o fato dos pais terem durante criança, que os filhos vão ter. Mas não quer dizer que a criança vai ter convulsão, né? Mas dar um antitérmico, quando a criança está com febre, para não ter convulsão, isso não previne convulsão, ok? Administrar antitérmico com horário fixo. A criança está tendo febre. Meus amigos, criança pegou uma gripe, está com um quadro de exantema súbito, que faz febre, né? Está com uma estomatite, que faz quadro de febre. Elas vão fazer, independente de eu dar um antitérmico ou não, 3 a 4 dias de febre. Então, muitas pessoas acabam dando um antitérmico a cada 6 horas, mesmo que a criança não apresente febre, para ela não ter febre. Isso, meus amigos, acaba criando mais desconforto, mais prostração e muita possibilidade de a criança ter reação colateral ao antitérmico, ok? Como falei agora, dar antitérmico não altera a evolução da doença, tá? Então, se a criança for ter 3 a 4 dias de febre, ela vai ter 3 a 4 dias de febre, mesmo que eu dê os antitérmicos, tá? O que eu preciso saber é como eu vou controlar a temperatura que está criando mal-estar e desconforto em meu filho. Então, eu preciso saber. Então, se está causando, meu filho está com desconforto, está irritável, não está dormindo, a febre está se elevando muito, eu vou dar um antitérmico, vou dar um analgésicozinho para ele ficar bem. Mas sabendo, daqui a algum tempinho, ela vai voltar, ok? Outras medidas, porque nem tudo é remédio. Vamos lá. Boa hidratação. Como nós falamos, a febre, ela aumenta a temperatura do corpo, ela consome água. O organismo ele precisa de água para baixar a temperatura, como se estivesse esfriando lá a panela. Então, eu preciso esfriar. Então, o consumo de água é muito grande. Então, se o organismo não repõe aquele líquido, porque é uma quantidade bastante consumida, ele vai desidratar. Então, a febre vai ser mantida ainda bastante alta, porque a criança está desidratada. E desidratada, ela fica extremamente desconfortável, irritada, prostrada, mais ainda. Então, eu preciso hidratar bem. Bastante. As opções são de água, pode ser suco, evitando de botar açúcar, de preferência suco natural. Uma aguinha de coco é bem-vinda para a criança que gosta, né? Um banho morninho, não é banho gelado, a temperatura tem que ser amena, próxima à temperatura normal do corpo, lembra? 36, é bem-vinda a temperatura, para que a temperatura não abaixe rapidamente. Posso lançar mão de compressas frescas, não é gelada, são frescas. Na região frontal, na axila, na região da íngua, né? Na virilha. Roupinhas frescas para a criança poder estar perdendo calor lentamente e ficando com um estado geral sendo recuperado em uma fase adequada da febre, naquele momento que ela passou. Ficar ambientes mais arejados, porque o vento, a circulação de ar faz com que o organismo se refresque, né? E com isso diminua também e ajude a diminuir a temperatura do corpo da criança, né? E o que eu faço para evitar, né? Em situações que a criança tem febre, muitos pais às vezes ficam com um sentimento de culpa, porque às vezes exagerou, fez alguma coisa que não devia. Agora, vamos nos orientar, vamos nos informar do que nós devíamos evitar. Primeira coisa importante que muitos fazem, até porque ficam assustados com a febre, bota a criança na água fria, gelada às vezes, né? Então, o que acontece se a criança vai para a água gelada? O corpo esfria, a temperatura estava 38, ela passa para 35, às vezes até mais, 34. A criança treme,
organismo, né, o nosso centro termorregulador, que ele controla nossa temperatura, ele vai entender que o corpo esfriou. O que, que ele vai fazer? O corpo vai reagir, o corpo vai esquentar tudo de novo. Se ele estava 38, esfriei o corpo da criança, foi para 34, daqui a pouco, daqui a meia hora, uma hora depois, sabe o que vai acontecer? A criança vai estar com 39. Aí vai pensar, o antitérmico não funcionou, eu fiz alguma coisa de errado, a doença é muito mais grave, ou seja, eu não estou sabendo lidar com a situação. Então, precisa ter calma e saber que banho frio não precisa. Uma outra situação que os pais fazem, ou muitos até fazem, é botar a criança numa banheira com álcool. Por quê? O álcool evapora muito rápido, mais do que a água. Então, a queda da temperatura é muito mais rápida. O que, que vai acontecer? A criança vai ter calafrio, tremores de frio. E quando esse momento acontece, a criança tem tremores de frio, a temperatura do corpo começa a ter que resgatar, né? Tem que elevar de novo. E a criança sofre, consome mais energia dela, fica mais prostrada. Outra coisa que fazem de frequência, agasalhar demais, né? A criança sente frio naquela fase pré-febril, né? Lembra? A criança está com frio. Então, muitas vezes, o que faz? Esquenta, agasalha, a criança fica lá com um cobertorzinho e daqui a pouco vem a temperatura máxima, ela vai esquentar para 39. O que ela chegaria a 38, às vezes, com agasalho, ela chega até mais um pouquinho. O corpo, ela não conseguiu perder calor, né? Então, a temperatura aumenta mais. O que eu faço, doutor? Eu, como nós falamos, coloca uma roupa fresca, né? Ela está sentindo frio, bota uma roupinha, mas deixa ela com uma roupinha mais fresca. Se ela perde, as crianças perdem muito calor pelas extremidades, bota uma meiazinha no pé e está de bom tamanho, ok? Antibiótico para febre. Os pais muitas vezes pensam, né? Infecção, febre alta, uma infecção grave. Vou dar antibiótico. Infelizmente, acabo muitas vezes batendo lá no pronto-socorro para a gente. Ó, doutor, estou dando amoxicilina desde ontem e a criança mantém febre ainda. Não é o antibiótico que vai abaixar a febre, tá? A febre, muitas vezes, é uma doença até leve, é uma doença benigna, mas que no início está desenvolvendo uma reação forte na criança. Ela está com 39. Daqui a pouco ela baixa para 38, no terceiro dia está 37, e era uma gripe, era uma infecção intestinal causando diarreia, era um exantema súbito, e não precisava ter antibiótico. Entenderam? Administrar anti-inflamatório, porque a criança está com dor de garganta. Meus amigos, dor de garganta é muito frequente na criança, nos primeiros anos de vida, quando ela tem gripe. Gripe tem dor de garganta. E geralmente se manifesta nos primeiros dias, no segundo dia, e a criança tem coriza, tosse, e muitas vezes a febre é moderada, às vezes chega alta, né? E ela tem dor de garganta. E aí, muitas vezes, a pessoa recorre ao anti-inflamatório, opa, vou tirar a dor de garganta, vou desinflamar e vou abaixar a febre com anti-inflamatório. Sabe o que acontece? A maioria dos anti-inflamatórios hoje causa reação alérgica, causa gastrite, tá? E causa grande desconforto na criança, causando vários sintomas colaterais. Então, hoje, não é recomendado anti-inflamatório para criança abaixo de 14 anos, ok? Dá comprimido quando a criança tem febre. Tem algumas medicações que hoje está chegando no mercado em forma de comprimido mastigáveis, mas hoje ainda temos, na grande maioria das vezes, antitérmicos, comprimido, somente para criança ou para adolescente acima de 15 anos, ou acima de 53 a 60 quilos. Criança não é para tomar comprimido. Ah, eu vou dar metade do comprimido, porque não tem gotinha, eu vou dar metade para baixar a febre. Eu não sei se eu estou dando a metade. Então, o que acontece? Eu posso estar dando um remédio em dose alta e, consequentemente, ou abaixo demais a temperatura, ou a criança vai apresentar uma reação colateral importante. Então, não é recomendado dar comprimido para criança com febre, ok? Uma outra situação que é muito comum. Olha, doutor, eu passei no farmacêutico lá na farmácia e ele passou esse remédio, mas não está funcionando. O farmacêutico, meus amigos, eles são excelentes profissionais, estão ali para ajudar todos nós, para orientar a medicação, para passar as opções que tem, para nós escolhermos o remédio que nós queremos e que nós podemos comprar, segundo orientações que eles nos fazem e nos colocam à disposição. Mas examinar a criança e orientar
o que remédio fazer, eles não estão habilitados, eles não são formados para isso. Existem profissionais, os profissionais médicos, os enfermeiros habilitados, que têm a capacidade de orientar o que fazer em termos de medicação e as opções de cuidados, tá bom? Não recomendamos que vocês passem no farmacêutico, a não ser para poder ver as opções de medicamento que forem orientados a serem feitos, para que tenha uma boa opção de medicação, mas não para ser examinado e ser indicado uma medicação, que só o médico foi preparado e habilitado para isso, como alguns enfermeiros treinados também. Dar antitérmicos alternados. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Eu dei um antitérmico agora, a criança, daqui a meia hora a febre não abaixou, aí vou dar o antitérmico, ou a criança teve febre agora, 4 horas depois ele tem febre de novo, vou dar outro antitérmico, porque eu estou achando que aquele não está respondendo. Se ele sempre responde bem a dipirona, a ibuprofeno, ou paracetamol, uma dessas 3 opções, se ele responde bem, mantenha o antitérmico. A cada 4, a cada 6 horas, o mesmo antitérmico. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria não está recomendando essa alternância, porque o que tem sido observado, que muitas vezes os antitérmicos não respondem bem, porque os pais estão dando dose muito baixa do antitérmico, ou estão dando antitérmico que não está respondendo bem. E aí, você utilizar mais de um antitérmico aumenta o risco de efeitos colaterais, o que está acontecendo muito na prática. As crianças estão chegando com muitos efeitos colaterais, e não são sintomas da doença, e sim do exagero do uso do remédio. Compreenderam? Então, tenha calma, tente usar o mesmo medicamento e observe a resposta e discuta com o profissional a resposta que a criança está tendo àquela medicação, para poder escolher ou decidir de forma adequada o que deve ser feito a partir de então. Ok? Uma orientação importante, muitas pessoas desconhecem, é quando a gente está fazendo, muitas vezes a criança toma um remédio de ferro, né, por causa do tratamento de uma anemia, e ela apresenta febre nesse momento, né? Recomendamos que não faça essa medicação durante o período que a criança estiver com febre, ok? Por quê? O ferro, né, como remédio, né, e outras apresentações, ele é alimento para a bactéria, né? Se a criança está começando a ter uma infecção bacteriana, ela pode tomar mais corpo. Então, não é recomendado fazer medicamento que contenha ferro na sua formulação para a criança na fase febril. Pare um pouquinho, depois volta assim que ela recuperar, tá bom? Uma outra coisa que é algo importante e muito preocupante, tá? Às vezes a criança tem sinais de alerta, né? É uma criança de 2 meses, com 39,5, e os pais às vezes estão esperando. Não, falaram para a gente esperar 3 dias. A febre é alta, mas eu estou usando aqui, estou controlando em casa. Ou espera alguém, por exemplo, vai esperar o marido chegar para levar de carro, e isso às vezes não acontece no mesmo dia, adia para o dia seguinte, e às vezes a criança evolui para uma doença grave. Meus amigos, se a criança tem sinais de alerta, é para procurar o pediatra no mesmo dia, tá bom? Sinais de alerta, eles têm uma série de informações que nós apresentamos no nosso curso, que orientamos lá, tá descritivos, todos os sinais de alerta durante a fase febril, tá? Acessa lá que vocês vão estar sabendo bastante. E outra coisa natural, tá? Que toda medicação, todo cuidado tem que ser feito com conhecimento. Imagina a gente ter que assumir uma posição, fazer um tratamento e não saber o que fazer. Muitas vezes a gente acaba errando. Importante ter uma orientação, e mais do que ter só uma orientação, é ter conhecimento próprio. E isso fica para a vida inteira, e nós acabamos ajudando outras pessoas quando precisam, né? Então, quando a gente usa uma ferramenta de forma inadequada, e no momento inadequado, o resultado é desastroso ou ineficiente, tá bom? Então, precisa se informar, precisamos se instruir, tá? E essa imagem ilustra muito bem isso, né? A pessoa quer subir a montanha, mas está usando a ferramenta inadequada. Por quê? Porque não tem conhecimento. Lembrando todos que a criança com febre sempre tem uma causa, é importante procurar ajuda médica ou de um profissional de saúde, é mais habilitado, próximo à sua casa, né? Para ser avaliado, né? Seja no posto de saúde, na clínica, num consultório, um pronto atendimento, um pronto-socorro, para ver o que está causando a febre na criança, tá bom? E não precisa, né, que todos sejam doutores, né, para que tenham conhecimento.
é importante se instruir, tem bastante informação à disposição de vocês, nós podemos tirar muitas dúvidas, para que vocês tenham mais capacidade de tomar as melhores decisões, porque dessas várias situações chegam a cada dia, você não sabe daqui a um mês, daqui a 2 semanas, o que vai acontecer, se a criança vai ter febre, se vai passar uma determinada situação, mas a partir do momento que eu me instruo, né, que eu me preparo, que eu estudo, eu estou me preparando para diversas situações que porventura venha a passar e cuidar bem da minha família, né? O que mais eu posso fazer quando a criança está com febre? Sim, tem muita coisa que nós podemos fazer. Importante é manter essa consciência, né? De que todo esse processo febril que a criança está passando, ele é passageiro, né? E que isso tudo vai se resolver em curtíssimo tempo. Precisamos ter paciência, calma, autocontrole e capacidade de decidir. E ter para isso conhecimento. É fundamental. Sabendo que todos nós vamos ser recompensados em qualquer momento pelas crianças que nos têm recebe de nós essa atenção, o carinho delas é maravilhoso, né? Por isso eu escolhi a pediatria, porque o retorno que nós temos, né? Imagina que os pais têm em casa, que nós temos no nosso consultório, no pronto atendimento, as crianças são ótimas, respondem super bem, são maravilhosas, sempre estão felizes, sempre otimistas, né? E nós precisamos ser otimistas também, acreditar que tudo vai passar e as coisas vão melhorar daqui a poucos minutos, daqui a poucos dias. E nós temos um material à disposição de vocês, meus amigos. Nós temos um curso, Manual das Crianças, em vídeo, tá? Com aulas gravadas, com material em PDF para vocês se orientarem, consultarem. Esse curso com aulas gravadas, ele aprofunda mais o que nós falamos sobre aqui, vai ter bastante conteúdo, só sobre febre, tem 11 aulas lá, disponível para vocês. Nós temos vários outros temas sendo abordados, né, nesse curso, né, temos várias doenças respiratórias, as gastrointestinais, explicando, por exemplo, por que a criança tem diarreia, os sinais de alerta, os sinais tranquilizadores, o que fazer, o que não fazer, está tudo lá no nosso curso, né? Vocês podem acessar, está à disposição de vocês, é um curso muito acessível, não tem uma linguagem técnica, é uma linguagem fácil de compreender, tem bastante imagem nos vídeos, tem bastante ilustração para poder entender as informações de forma fácil. É um curso barato, não chega nem a R$ 50 por mês, que está acessível, que vocês podem acessar no celular, no tablet, no computador, ao momento que vocês quiserem. É um curso bastante interessante e está bem acessível para todos vocês. Eu espero que eu possa estar ajudando vocês a cada dia, em cada momento que nós estamos trazendo esses conteúdos para vocês, tá bom? É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, tá? Agora vamos abrir para as perguntas. Algumas perguntas já foram feitas, aqui vamos ver. A Amanda já perguntou aqui se vale a pena intercalar 2 antitérmicos. Como nós falamos, Amanda, não é recomendável fazer essas intercalar, né, os medicamentos. Se a dipirona, seu filho respondeu bem, né, sugerimos que mantenha a dipirona, tá? Se ele está respondendo bem ibuprofeno, mantenha ibuprofeno, não altere, mas cheque se a dose está certa, pese a criança, verifique direitinho, tá bom? Para poder ver o que não está acontecendo de certo, tá bom? Estamos em tempo de frio, à noite vem a febre, mesmo assim podemos colocar roupa leve, sim, tá? Estando em casa, no ambiente tranquilo, tá? Não está gelado, não está numa febre, uma temperatura muito baixa em casa, mantém uma roupa fresca. Se, claro, está frio, mantém uma roupinha, um pouquinho de agasalhar a criança, mas não excessivo, tá bom? Agasalhe, aqueça mais principalmente as áreas de extremidade, as mãos e os pezinhos. Não,
Quando os dentinhos estão para nascer, isso é um mito, tá? Hoje, os dentes ao nascer não provoca febre, tá? Acontece que muitas vezes a criança, no período que ela está começando a nascer os dentinhos, ela fica com estado inflamatório presente, né? Facilitando a presença de algumas infecções. Então, ela, muitas vezes, nesse período do nascimento dos dentes, aumenta a frequência de algumas infecções, tá bom? Então, acaba vindo febre por conta das infecções. Mas dente não causa febre, tá bom? Olha, forma de medir a temperatura, viu, Giovana? São diversas. Você pode usar o termômetro digital, tá? Você pode usar o infravermelho, você pode utilizar o retal, tem vários termômetros, tá? A interpretação da temperatura que nós colocamos lá atrás, tá? Essa aula vai estar gravada, tá? Vocês vão poder depois assistir no YouTube, nas redes sociais, tá? Poderá recorrer lá, voltar lá na parte que nós falamos da interpretação, tá? Tem as variáveis, intervalo de temperatura, para a gente entender se a criança está com hipotermia, está com temperatura normal, está com subfebril, temperatura moderada, alta, ou temperatura muito elevada, que nós chamamos de hipertermia, tá bom? Então, nesse momento, é importante fazer essa interpretação. Medidas, a gente pode utilizar os diferentes tipos de termômetro. Então, como nós falamos, Thaís, não é recomendável usar o antitérmico antes de vacinar. Se a criança fez a vacina, teve febre, faz o antitérmico, tá bom? Dá um analgésicozinho, porque também vai estar com dor. Mas antes da vacina, não é recomendado, tá bom? Ela interfere muitas vezes na resposta à vacina. Então, às vezes, a Nélia está falando aqui, quando dá dipirona para o filho durante a madrugada, chega a 38 em alguns momentos, nesse momento da madrugada, a criança depois ela baixa muito rápido a temperatura, tá? Pode ser uma reação normal da criança, mas pode ser uma reação de perda súbita de temperatura, e isso acontece mais pela extremidade. Então, uma das coisas que tem que fazer, botar uma meiazinha no pé da criança, outra coisa, verificar se ele está dando uma dose muito alta, né, da dipirona. Por exemplo, se eu dei dipirona, a criança estava com 38, às vezes a criança sua lá e abaixa muito a temperatura, às vezes você bota até o cobertor, mas a criança ainda está baixando a temperatura, e chega a 35 mesmo, às vezes 34 até. Então, na verdade, tem que checar isso. Se ela é uma reação normal da criança, e aí, se é uma reação normal, eu tenho que proteger um pouquinho essa perda excessiva de calor, boto uma meiazinha, não agasalha demais, mas protejo as extremidades, tá? E uso antitérmico avaliando o peso adequado, se está adequada aquela dose do remédio para aquele peso dela, tá bom? Tá, ok. Mais alguma pergunta, gente? Pode fazer. Vamos. Eliette, não entendi. Por que quando estamos muito cansados da febre? O que mais? A pergunta? Quer abrir o microfone? Pode abrir e fazer pergunta. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Roberto, eu gostaria de perguntar. Isso, vai lá, Matheus. Tá? A questão dele abaixar muito a temperatura aconteceu foi até essa noite. Ele chegou a dar 38, a gente deu para ele a dipirona monoidratada, 7,5 ml. Ele pesa mais ou menos. Tá. Ele pesa mais ou menos 19,5. E aí a temperatura dele realmente abaixou muito, muito rápido. Chegou a dar até 34 graus. E a gente percebeu que ele estava meio frio, não só nas extremidades, como também na barriga, nas costas. Tá. Nessas localizações onde você observou que ele sua bastante, é onde a parte Suou mais quente. bastante. Isso, é onde ele normalmente ele é mais quente, tá?
É estranho Certo. dizer isso. Por quê? Uhum. Porque nessa região onde ele está suando, onde tem bastante glândulas que produzem o suor, que são as sudoríparas. Inclusive, você vai reparar que nessa região fica bem vermelhinha, fica áspera, né? Sim, sim. Isso, essas são as glândulas sudoríparas. Então, ele está produzindo suor. Quando ele produz suor, ele abaixa a temperatura. Lembra? Tem um sistema que controla. Uhum. Sim. Ele vai abaixar a temperatura suando, ele vai perder calor. Só que ele vai responder de uma forma natural e de uma forma artificial. A forma artificial é pela medicação. Então, eu tenho que observar se a dose está correta. 7,5 para 19 quilos está um pouquinho alta, viu? Então, é ideal abaixar um pouquinho, tá? Uhum. Em torno de 6,5 a 7, tá? Uhum. A solução oral ela é um pouquinho imprecisa na dose, diferente da gotinha que é mais precisa. Mas se a criança aceita melhor, vai tateando uma resposta melhor com a redução da dose, tá bom? Ah, tá ok. Tá joia, então. Mas aquela coisa que eu te falei, se ele fica com muito frio, mesmo na dose certa, bota lá a meiazinha no pé, tá? Porque ele vai estar com febre, está diante de uma infecção, essa infecção vai terminar seu prazo, né? Eu dando antitérmico não vai extinguir a infecção, ela vai ter sua evolução, mas eu vou controlando a situação de forma tranquila. Mas você vê que ele ficou desconfortável, não foi legal. Então, vou controlar a situação, dando uma dose mais adequada. Vou reduzindo e verificando a resposta do corpo dele, tá bom? Ok, tá joia. Muito obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Eliette, você não quer fazer a pergunta direitinho? Ficou um pouco difícil entender. Ah, tá. Você já fez aqui. Então, as compressas, ela é uma medida física que a gente utiliza para baixar a febre, tá? Ele não é a única, mas é uma opção boa. Muitas pessoas usam, a criança gosta às vezes, né? Usa sim, tá? Só que é aquela coisa que nós comentamos lá atrás, evitar de usar uma compressa com água gelada ou com ela contendo álcool, tá bom? Vai baixar rápido? Vai, mas o risco de você abaixar rápido e a criança voltar a ter febre, e febre mais alta, é grande. Então, faça com calma, mas dá um antitérmico, só depois disso é que você vai complementar com compressa, com banhozinho, tá bom? O que mais, pessoal? Mas pode fazer a compressa, tranquilo, tá? Agora, lembre que tem as 3 fases, tá? Se ela está subfebril, está começando a esquentar, não dá compressa, não faz a compressa. Você vai fazer a compressa lá, para abaixar a temperatura, quando sentir que ela está bem quente, o corpinho está máximo em temperatura. Como que eu vou saber que está quente? Ela chegou a 38 graus, está mantendo 38 graus e não está baixando. Então, eu vou complementar como compressa. Eu digo não abaixando no tempo esperado, tá? Então, ela deu 35, está com 40 minutos, a temperatura está mantendo 38, eu sei que talvez lá para dentro de 60 minutos vai abaixar. Mas não faz mal eu botar uma compressinha, dar um banhozinho, uma roupinha fresca para ajudar o antitérmico a baixar, tá bom? Pessoal, é isso então. Mais alguma pergunta? Pessoal, apareceram mais perguntas sim. Quais os lugares você pode botar compressa? Você pode botar aqui, ó, na região da fronte, como na imagem, na axila, tá bom? Onde tem na virilha, nessas regiões aqui, tá bom? Então, fronte, axila e virilha. Depois que você botou a compressa esquentou, vai lá, enxuga mais, molha de novo na água fresquinha e coloca na região de volta, tá bom? Até ajudar a temperatura. Se você perceber que você botou a compressa, a temperatura está baixando, a criança está ficando gelada, tira a compressa, tá bom? Não é ideal baixar rápido, não. Controla a situação. Então, não. Eliette, uma pergunta interessante, viu? O neném deve ser pequenininho, né, o bebê. Então, o bebê, ele naturalmente, ele tem um corpinho mais quente do que uma criança maior, tá? A criança a criança pequenininha, o bebezinho, ele cresce rápido. Então, o corpinho dele está em processo de aceleração de crescimento. Então, o corpo dele é mais quente do que o nosso, tá?
vocês vão perceber em várias partes do corpinho da criança, tá? E uma das partes mais quentes é a cabecinha, tá? E uma das partes que mais cresce é a cabeça, viu? Naturalmente. Então, não é febre. A febre é a temperatura do corpo e não da cabeça isoladamente, tá bom? Ah, então, tem 5 meses de idade. Neném ainda está com o corpinho quente, a cabecinha é quente mesmo, tá? E tem criança pequenininha que é o corpinho quente todo, né? Mas é mais a cabecinha mesmo, tá? Imagina, é um prazer. Gente, mais alguma pergunta? Ah, tá. A orelhinha fica fria, viu, Eliette? Porque é o local que também ajuda a perder calor, tá? As extremidades, mãos, pés, tá? Até o nariz. Tem gente que percebe, dá um beijinho, a criança percebe o nariz geladinho. Perde calor ali na hora da febre também, na hora que está baixando, viu? Nas orelhas é um lugar que a gente perde, fica geladinho, tá? A gente sente porque encosta, né? Tá bom? E é interessante vocês estarem falando isso, porque vocês estão falando, e parem para pensar que isso são as fases, né, da temperatura que a gente, da febre. Então, a criança lá no início, ela vai estar um pouquinho fria, começando a esquentar, então o corpo começa a esquentar, tem a febre, ela esquenta, está fervendo, daqui a pouco ela começa a esfriar, né? Então, tem essas fases, você percebe através do contato, né? Vocês estão percebendo, é só lembrar, e a partir do momento que vocês têm essa informação, vocês vão controlando a situação. Compreenderam? Ah, que bom, Eliette. Que bom. É um prazer estar ajudando vocês a tirar essas dúvidas, tá bom? Olha, lembre que nós estamos falando aqui. A gente tem um curso, um manual das crianças, tá? Esse curso tem tudo isso que nós estamos falando até agora, todas essas dúvidas, está lá explicadinho. É que nós, na live, faz um compacto, né? Faz um resumo. Mas lá tem bastante informação no curso, tem falando de outras doenças, as doenças respiratórias, doenças do inverno, asma, bronquite, bronquiolite, tem diarreia, a criança que é constipada, a criança com febre, a criança que tem convulsão, está bem explicadinho lá, uma linguagem fácil. Vocês podem acessar hoje ainda esse curso, é baratinho, tá? E vai ajudar vocês, tá? Além da live, além das aulas que a gente está dando, lá vocês vão pegar o material a qualquer momento. E, além disso, tem um número de WhatsApp, vocês vão entrar no grupo, e lá vocês têm um questionário que vocês podem responder, na verdade, fazer as perguntas, e as perguntas sendo feitas, a gente vai estar respondendo, se for possível, todos os dias a gente vai ter uma possibilidade de responder as perguntas que vocês fizeram no dia anterior. Então, eu tenho uma dúvida hoje, meu filho teve isso e aquilo, o que eu faço? Essas perguntas chegam para a gente através desse grupo que vocês vão estar participando, para quem acessar o manual, e ali a gente vai estar respondendo, porque as dúvidas vão aparecendo, né? Como o Matheus falou agora, né? Aconteceu isso. E amanhã vai acontecer outra coisa, ele vai ficar com dúvida. Nós temos alguém para responder? Temos, nós estamos à disposição de vocês. Então, se vocês recorrerem ao manual, ter esse curso, esse material vai estar totalmente disponível a vocês, e aí vocês vão estar tendo bastante informação, o que vai dar maior capacidade de vocês tomar as decisões melhores, tá bom? Que bom, Eliette. Que bom, fico muito feliz de estar ajudando todos vocês. Pessoal, já estamos ficando tarde da noite, eu agradeço a presença de todos vocês, é um prazer sempre estar junto, tá? Que Deus abençoe o lar de vocês com bastante tranquilidade, que tenham saúde, que os filhos de vocês, que caso estejam passando algum problema de saúde, se resolvam o mais breve possível, tá bom? Que haja saúde e haja muito amor na família de vocês, muita paz, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Até uma próxima encontro nosso. Tchau, pessoal. Até mais. Fique com Deus.